Oi, gente, que bom que você está aí, que bom que eu estou aqui. E adivinha, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo novamente. O nosso tema de hoje é alienação parental. Já ouviu falar? Alienação parental. Só mais um recadinho rapidinho. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, por favor, inscreva-se, curta esse vídeo. Ai, passa para frente, passa para os seus amigos. Ai, vai ser tão bom. Vamos fazer o canal crescer. Vamos fazer juntos esse canal crescer. Nossa, vai ser bom demais. Gente, alienação parental. Essa alienação parental nada mais é do que quando os pais se separam, por exemplo. Pode acontecer a alienação parental dos pais estando juntos, mas é muito mais comum quando os pais estão se separando ou já estão separados ou recém-separados. A alienação parental ocorre sempre em direção a uma criança ou a um adolescente. A alienação parental basicamente é o seguinte: quando um dos pais fala mal do outro pai para os filhos, ou seja, ele denigre a imagem do outro, do pai ou da mãe. São simples comentários que a criança ouve e vai guardando, a criança ou o adolescente. A gente sabe que a criança e o adolescente ainda não têm a sua maturidade completa. O adolescente, apesar de grandão, às vezes a gente tem um adolescente na família com 2 metros de altura, mas ele é um adolescente, ele está aprendendo como será aquele adulto lá na frente. Então, a gente não pode de forma alguma tratar essa criança ou esse adolescente como se eles tivessem maturidade suficiente para lidar com aquilo que a gente está falando. Falar mal do pai, falar mal da mãe, machuca, dói, porque essa criança, esse adolescente amam ambos os pais. Então, para ele é muito doído que o pai, por exemplo, ele mora com o pai e o pai começa a falar mal da mãe e vice-versa. Ele mora com a mãe, o juiz deu a guarda para a mãe e essa mãe começa a falar mal do pai. Isso não pode acontecer, gente. Isso é irresponsabilidade dos pais para com o filho. Isso é o quê? Tumultuar, prejudicar o desenvolvimento do próprio filho. E o que isso pode acontecer? Lá na frente, esse filho, essa filha viram adultos. E esses adultos mal resolvidos, com problemas a resolver, com problemas psicológicos, com ansiedades, com transtornos causados por quê? Justamente pela falta de segurança que um dos pais ou ambos os pais, porque às vezes os dois fazem alienação parental. Um fala mal da mãe, o outro fala mal do pai ao mesmo tempo. Então, gente, isso causa um estrago tão grande, se não for agora, lá na frente, que vocês nem imaginam. Criança e adolescente, e aí vale para toda a família, para os avós, para os avós, para o pai, para a mãe, enfim, para aquela pessoa que cuida, para aquela pessoa que é responsável por essas crianças. Gente, isso exige uma responsabilidade grande em termos do que se vai falar, como vai falar, de que forma vai, certo? Então, nunca permitam que o seu filho ou sua filha fique com raiva do pai ou da mãe por sua causa. Nunca permita isso. Não seja o agente desse mal-estar, desse mal-querer, desse sentimento que não é legal, que não faz bem para ninguém. Todo pai e toda mãe tem defeitos.
Se houve uma separação, é responsabilidade dos dois. Assim como no casamento, quando essas duas pessoas resolveram se unir, também era uma responsabilidade dos dois. Veja bem, duas pessoas se unem, se enlaçam e se encontram no casamento porque elas se amam, elas querem isso para si. Quando elas se separam, subentende-se que é a mesma coisa, que é vontade dos dois. Se não for, se a vontade for só de um, a obrigação do outro é respeitar. Respeitar, porque ninguém pode ser obrigado a viver e a conviver com ninguém. Agora, você é obrigado a conviver e da melhor maneira possível com o seu filho, à base de carinho, de amor, de confiança. E se você quer que o seu filho seja uma criança segura, uma criança ou um adolescente, tá, gente? Quando eu falar criança, leia-se também adolescente. Mas se você quer que o seu filho, a sua criança, seja um adulto bem resolvido, procure que saiba ter força para procurar os seus caminhos, os seus próprios caminhos, que saiba distinguir aquilo que é importante para ele ou para ela e seguir adiante em busca daquilo. Se você quer tudo isso para o seu filho, então absolutamente não faça essa tal de alienação parental. Deixe que, no caso, vamos supor, você é um pai, é uma mãe extremamente corretos. E o outro pai ou a outra mãe não. A outra pessoa não é de maneira nenhuma. Você lá, antigamente, lá no passado, você escolheu casar com ela, estar com ela, ter um filho com ela, mas você hoje vê que não, que foi uma furada, uma roubada. Deixe que a criança perceba isso sozinha. Deixe que, de acordo com a maturidade dela, ela encontre esse caminho por si só. Não faça juízo de valor, não condene, não julgue, não ofenda, não. Gente, pasme, tem gente que inventa crimes para aquela pessoa que um dia foi seu companheiro ou companheira, foi seu amor, foi a pessoa da sua vida. Pois bem, tem pessoas que inventam que, por exemplo, abuso sexual, que o cônjuge ou que a ex-mulher ou o ex-marido foram capazes de abusar sexualmente do filho. Gente, que coisa mais triste. Que coisa é você lidar com a moral de uma outra pessoa, é você jogar isso no colo de um filho. Imagine a cabecinha dele, imagine lá na frente, porque tudo que você falar hoje, lá na frente vai estar lá, escrito lá nos termos de separação, de divórcio. Imagine a criança ouvir, ainda que seja no outro cômodo, ou ouvindo pelas paredes, ouvir que o seu pai ou sua mãe fez alguma coisa de mal para si, isso denota uma irresponsabilidade muito grande por parte do agente causador dessa mentira. Ou seja, a pessoa que inventou aquilo. Denota uma falta de responsabilidade, uma falta de competência para lidar com o próprio filho. E para o próprio filho, isso denota o quê? Eu estou sozinho. O meu próprio pai, a minha própria mãe são capazes de fazer isso, de fazer uma coisa dessa. Muitas vezes a criança nem acha que é uma invenção, ela pode achar que é verdade. Olha, eu não me lembro. Aliás, ela nem sabe, na maioria das vezes, o que vem a ser esse assédio moral, sexual, um assédio psicológico. A criança às vezes nem sabe o que é isso e ela acredita que ela passou por isso, por parte do pai ou da mãe, sendo que foi uma mera invenção. Para quê? Para convencer o juiz
a dar a guarda, a liberar mais horários de visita, sei lá o quê, ou talvez até cuidar da parte financeira da criança. Eu não sei, realmente a gente não tem como entender como há pessoas capazes de fazer uma coisa dessa. Claro que eu citei aqui a alienação parental grave, que é você inventar um crime para outra pessoa, porque assédio é crime. Todo mundo sabe disso. Mas vamos supor que a pessoa faça umas outras coisas, ela manipule, ela use outras estratégias não tão graves, mas não se iluda, é alienação parental. Alienação parental, vamos ver aqui, segundo a lei 12.318/2010, veja bem, é do ano de 2010, ela dispõe sobre a alienação parental, instrumento de preservação da dignidade humana da criança e do adolescente. Claro, porque quando a gente mente, quando a gente insufla a criança a pensar determinada coisa que não é verdade, a gente está agredindo a sua dignidade. A gente está fazendo com que ela fique insegura, com que ela perca o seu equilíbrio, com que ela não se desenvolva da forma que deveria se desenvolver. Então, essa lei, vou repetir a lei 12.318/2010, ela visa dar à criança e ao adolescente o direito de ter uma relação saudável com a família, que continuem as relações de afeto com os genitores, com ambos os genitores, com os avós, com as tias, os primos, ou seja, com todas as pessoas que fazem e que faziam parte do ciclo familiar dessa criança. Aí a gente pode deduzir o seguinte: se antes da separação a criança visitava os avós com frequência, ela deve continuar tendo esse contato. Se essa criança, volta e meia, passava as férias na casa da tia, brincando com os primos, essa criança deve continuar a ter esse convívio com seus primos. Porque isso é importante para ela. Ela já perdeu ou o pai ou a mãe em tempo integral. Ainda que seja uma guarda compartilhada, ela nunca está com os dois pais ao mesmo tempo, que é o que ela gostaria, na maioria das vezes. Então veja bem, por que tirar mais dessa criança? Por que mudar a sua rotina? Por que trocar de colégio sem necessidade? Por que impedir a visita dos amiguinhos? Então, quanto mais essa criança for estimulada a manter os seus hábitos anteriores, melhor será. E veja bem, quanto mais ela perceber que os pais continuam como amigos, que já não se beijam mais, não se amam mais, não trocam carinhos, mas são amigos, conversam um com o outro, olham nos olhos. Já pensaram? Uma criança cujos pais viviam juntos até ontem e hoje sequer olham nos olhos um do outro. O que quer que tenha acontecido? Traição, doenças, mentiras. O que quer um novo amor? O que quer que tenha sido causador dessa separação? Ou se essa separação foi apenas uma decisão dos dois, que também pode acontecer, qualquer que seja. Procure, busque de todas as formas manter um bom relacionamento. Procurem ambos, pai e mãe, estarem atentos ao seu filhote, que afinal de contas continua sendo o seu filhote, querido e amado. Separação não separa pai e mãe de filho. Esteja sempre atento a isso. Não se esqueça disso, nunca. Então, gente, aqui
Vamos lá. A alienação parental, ela interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente. E essa formação psicológica, ela é deturpada, induzida por um dos genitores. Pode ser também os avós ou qualquer pessoa que tenha a guarda, a autoridade sobre essa criança. Então, se você cuida de uma criança, vamos supor, vamos lá para os extremos. O pai está preso, a mãe está presa, ou esse pai morreu, essa mãe morreu. Nunca, mas nunca fique criticando, falando, apontando os erros cometidos para que aconteça essa prisão. Ele já sabe que o pai está preso, ele já sabe que algo aconteceu. Se ele não perguntar, não contribua com mais informações que irão machucar. Deixe que, se ele quiser, ele pergunte. E aí sim você fala a verdade e procure falar essa verdade da forma assim mais racional possível, sem emoção, sem fazer julgamento, sem criticar, sem culpar. Porque absolutamente essa criança não merece isso. Tá certo? Então, avós, não fale mal da mãe, não fale mal do pai. Por que meu pai não está aqui? Por que o meu pai não veio no aniversário? Não sei, meu filho. Pode ser que ele tenha tido um imprevisto, alguma coisa aconteceu. Vamos esperar ele entrar em contato. Não, seu pai eu sabia que não vinha mesmo. Seu pai Desde quando teu pai veio no teu aniversário? Você não está atingindo o pai, você está atingindo a criança, tá? Então, assim, vamos proteger ao máximo a criança, esse adolescente, essa criança, para que eles consigam amanhã digerir tudo isso de uma forma satisfatória ou de uma forma equilibrada, que eles não carreguem isso consigo em forma de mágoa, de ressentimentos, de sensação de abandono. Não existe nada pior do que uma criança se sentir abandonada. E ainda mais quando é o próprio outro genitor, ou o pai ou a mãe, ou os avós, que amam essas crianças, que amam essa criança, mas induzem-na, tentam fazer com que ela passe a odiar o outro genitor que não está presente. Isso não se faz, não se faz. É necessário pensar muito antes de agir. Olha só uma parte aqui, também existe alienação em relação a genitores idosos. Por exemplo, eu tenho meus pais idosos. Se eu os induzo a achar que meus irmãos não são bons, se eu os induzo a achar que meus tios não gostam deles, se eu separá-los, se eu de alguma forma falar mal de alguém cujos meus pais admiram e forçar a barra para que eles não se encontrem mais, para que não estejam mais juntos, isso é alienação também, gente. Não é alienação parental. Não vi o nome certo, talvez seja alienação filial, não sei. Não é muito importante isso agora. O importante é que qualquer pessoa a qual a gente tenha uma certa autoridade, que a gente comande, que a gente cuide, que a gente seja responsável pelo bem-estar dessa pessoa, qualquer uma dessas pessoas merecem, tem direito, fazem jus àquilo que a lei fala, que é preservação da dignidade humana. Tá certo? Então vamos agora para os exemplos mais comuns de alienação parental. Esses são os exemplos que a gente mais encontra, mais ouve falar, inclusive na literatura a respeito. E também enumerados na lei.
na lei que foi citada aqui. Exemplo: alienação parental. Fazer uma campanha negativa sobre a conduta do outro genitor. Falar mal do outro. Criticar. Dificultar o exercício da autoridade do outro genitor. O que é isso? É você, por exemplo, o seu filho, ele ficou com a mãe e veio para casa do pai no fim de semana. Vamos dizer que ele quer jogar videogame, mas a mãe avisou que ele está de castigo. Ele matou a aula ou ele não fez a lição e ela o colocou de castigo. Aí o que esse pai faz? Vai lá: não, meu filho, aqui você pode tudo. Na casa do papai você pode tudo. O papai não vai botar você de castigo. Pense bem, pense bem. Essa é uma atitude que caberia à mãe retirar esse castigo. Por quê? Porque se você tira a autoridade dessa mãe, a criança vai ficar absolutamente confusa. A quem eu devo atender? Quem está certo? O papai ou a mamãe? Veja bem, lá na frente pode ser que aconteça algo sério, onde vocês irão precisar da autoridade de vocês em todos os sentidos, do pai e da mãe. E se você mesma ajudou a tirar a autoridade da mãe? Como é que vai ser possível vocês lidarem com as questões que podem acontecer mais à frente? Então pense nisso. Quando um tomar uma decisão, mantenha. Não critique, não diga nada. Se você achar que foi excessiva, se foi um castigo excessivo, converse você pessoalmente. Ligue: olha, achei demais. Foi só isso e isso, e você está impondo um castigo assim, assim. Vamos mudar isso? Que tal se eu fizer assim, desse jeito? Aí sim, a mãe chama o filho ao telefone e fala: filho, mamãe pensou melhor e acha melhor te tirar do castigo. Aí sim, é assim que se faz. Facilitar o acesso aos alimentos é também tirar a autoridade da mãe. Vamos supor que a criança na casa da mãe não come batata frita, mas que na casa do pai ele pode comer batata frita à vontade. Vamos supor que na casa da mãe ele pode comer chocolate o tanto que ele queira, mas na casa do pai ele não pode. Na casa do pai ele tem que comer frutas. Então, como é que vocês vão chegar a um consenso? Conversando. Porque o seu filho é uma pessoa só. Ele é um serzinho só, sabe? Ele é uma mentezinha em crescimento, em desenvolvimento. Se cada um deixa o que ele fazer o que ele quer, isso vai gerar confusão. Mais cedo ou mais tarde ele vai falar assim, ele vai tomar uma decisão e falar assim: não, quer saber? Eu não vou comer mais fruta, eu não vou comer mais verdura, eu vou comer só a batata frita. E aí, gente, o que vem daí? Obesidade infantil, problemas de fígado, problemas de saúde. É claro que essa batata frita, a meu ver, veja bem, essa é uma opinião minha, essa batata frita tem que existir também, mas nos momentos especiais, nos aniversários, nos passeios de domingo. Então, que tal vocês conversarem, repensarem? Aí fica a critério, né, de vocês, pais. Dificultar, veja só, é uma outra alienação parental que acontece com frequência. Dificultar o acesso do pai ou da mãe ao filho. Essa dificultar significa o seguinte: é dia do pai vir pegar o filho. Aí a mãe diz: não, ele vai ter uma festinha de aniversário. Não, não venha apanhar não, vai ter um churrasco, vai ter algo assim assim. Não, não venha não. Hoje eu estou me sentindo triste e tal, deixa ele aqui comigo. Gente, é claro que há dias que isso com certeza irá acontecer. Há dias em que uma festinha realmente bem importante, do melhor amiguinho, irá acontecer. Mas, gente, isso tem que ser evitado ao máximo, para a criança manter a sua rotina, inclusive, né? Rotina de estar com o pai, rotina de estar com a mãe, para que os dois possam fazer parte do seu universo, do seu mundo.
mundo. Então, isso é importante, não dificultar o acesso da outra pessoa ao filho. Omitir informações importantes sobre a criança. Por exemplo, a criança passou o fim de semana na casa do pai, a segunda e a terça, vamos supor, um exemplo, e teve febre, e foi levada ao médico, o médico disse, olha, vamos evitar, porque ela está desidratada, então tem que tomar água de coco, não pode comer chocolate, não pode tomar refrigerante, não pode comer frutas como mamão, laranja, para não soltar ainda mais o intestino. Aí vamos supor que esse pai não fale nada disso para a mãe. Chega em casa, a mãe deixa a criança comer normalmente, ou dá uma vitamina de mamão para essa criança. Ou, assim, gente, coisas que não são saudáveis naquele momento, que são saudáveis, mas não naquele momento, naquela fase em que a criança está ou desidratada ou com uma infecção alimentar. Não colocar a mãe a par do que está acontecendo, isso é sim alienação parental, que é segurar informações importantes. Isso sim é alienação parental, que é omitir informações que são importantes, inclusive para a saúde do próprio filho. Uma outra forma citada na lei, inclusive, é o seguinte: mudar-se para um local distante que inviabilize as visitas do pai ou da mãe sem justificativa. Vamos supor que você precisa mudar de qualquer jeito. Você arranjou um outro emprego numa outra cidade. Aí vão conversar. Vocês pais, vocês continuam pais, né? Vocês querem o melhor para a criança, então vocês vão se encontrar e vão conversar, ou vocês vão fazer uma chamada de vídeo, seja o que for, mas vocês vão conversar sobre o filho de vocês e chegar a uma conclusão, ao que é melhor para esse filho. Se é ficar, se é ir, quais as possibilidades lá, da escola lá, dos amiguinhos lá, como é que vai ser. A criança está em desenvolvimento. Ela está amadurecendo de acordo com o que a cerca, com o que ela está aprendendo, tá? E ela aprende não é só na escola, nos livros, não. Ela aprende, sobretudo, observando, desde petititinha. Ela aprende observando. Muito obrigada pela sua presença. Muito, muito obrigada. Um grande beijo, uma ótima semana. Fique com Deus e até a próxima. É ótimo poder pesquisar, trazer vários assuntos e a gente debater. Gente, eu tenho recebido comentários, esses comentários estão me deixando muito feliz, muito feliz. Os comentários e os seus autores, você que comentou, você que escreveu aqui, deixou um recadinho para mim, saiba que eu amei, amei, amei muito.